Olá, irmãos, boa noite. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor Jesus sejam sobre as nossas vidas, sejam sobre as nossas famílias e a nossa igreja, não só a nossa Central de Bom Sucesso, a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, mas também todos os irmãos de todas as igrejas cristãs que nos acompanham nesse momento. E a você que ainda não é cristão também, receba o nosso abraço, as nossas boas-vindas, estude conosco e receba a palavra do Senhor nessa... Oi pessoal, a gente teve um pequeno problema técnico, mas a gente vai retornar agora. Eu dizia que todos nós estamos aqui reunidos nesse ambiente virtual para a gente poder adorar ao Senhor. A você que já é cristão, membro de uma igreja presbiteriana como a nossa, a Central de Bom Sucesso, seja bem-vindo. Você que ainda não é da fé cristã e está começando agora os primeiros passos ou quer conhecer mais da palavra do Senhor, seja muito bem-vindo também. Neste domingo, quinto domingo na Quaresma, nós teremos a oportunidade de ouvirmos a voz do Senhor através da sua palavra. E para aí, pessoal que está às vezes atarefado e que não consegue tempo para ouvir a voz de Deus, eu falei, meia hora, 40 minutos no máximo, vamos ouvir a voz do Senhor? Convide a todos, vamos orar juntos. Amado Deus, nosso Pai, Deus de imensa bondade, Deus misericordioso, Deus que é o princípio e o fim, Deus sem o qual nada do que existe se fez, Tu que és o Deus zerosa, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Salmo 130, O tema da nossa meditação nessa noite são os assuntos da alma aflita. E a gente vai aprender com a palavra de Deus, através do professor Espírito Santo, como que nós podemos lidar com algumas situações da nossa vida. Diz assim o texto: Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os... Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor. Pois no Senhor, é o ponto, irmãos, da nossa meditação nessa noite. Ele fala conosco sobre os dois primeiros versículos, o nosso desejo, o desejo aqui no caso do salmista em relação a Deus. Estes versículos fazem a contextualização de como estava a alma do salmista. O livro dos Salmos tem essa característica. O livro dos Salmos nos mostra o servo do Senhor numa posição de intimidade com Deus, em que a sua alma, o seu coração são expostos a Deus, sem medo algum, mostrando quem Ele é. E é interessante porque inclusive há salmos em que o salmista vai pedir a Deus que esquadrinhe o Senhor. E é dessa forma que nós nessa noite também pedimos ao Senhor que fale conosco através desse salmo tão conhecido. Os versículos 1 e 2 nos mostram que qualquer que seja a condição que nós estejamos, continuamos chamando por Deus. Alguém já disse certa vez que existem muitos ateus no mundo, até o momento em que o calo aperta, até o momento em que a doença bate a porta, até o... de conexão. Voltando aqui um pouco, eu não sei em que ponto a conexão foi perdida, mas nós falávamos sobre o primeiro ponto da nossa meditação nessa noite, que é o desejo em relação a Deus, que está exposto aí nos versículos 1 e 2 do Salmo 130. Qualquer que seja a condição em que nós estamos, nós continuamos a chamar por Deus. Muitos são aqueles que não acreditam em Deus, se dizem até ateus, mas no momento em que o calo aperta, no momento em que a doença bate a porta, no momento do desespero, no momento em que a morte se aproxima, muitos clamam, meu Deus, até de uma forma instintiva, até mesmo sem pensar muito no que estão falando.
Mas nesses momentos o Senhor ouve. Diz a palavra do Senhor, se há desespero e dúvida, se há tristeza e perturbação, e poderia ser isso que o salmista estava passando naquele momento, sempre é tempo de clamar ao Senhor. Sempre é tempo de clamar ao Senhor. É um privilégio nós podermos falar com Ele, porque sabemos que Ele tem o poder para transformar toda e qualquer situação adversa. Nós temos aprendido isso quando estudamos a palavra do Senhor. Nós temos aprendido. Não vai mudar no fundo agora não. Queremos pedir perdão aos irmãos aí pelos problemas técnicos. A gente está buscando aqui um ajuste aqui. Nós falávamos sobre os versículos 1 e 2 do Salmo 130. E a gente observa que qualquer que seja a condição em que estejamos, é tempo de chamar o Senhor. Não importa qual a perturbação, qual a aflição da vida, não importa qual a dúvida, a angústia, não importa qual a tristeza, é sempre tempo de clamarmos ao Senhor. É por isso que experimentaram do seu amor e se dizem às vezes até mesmo incrédulos na existência do Deus verdadeiro. Estas pessoas, no momento da aflição e da angústia, chegam a clamar, meu Deus, e o Senhor as atende, conforme a sua vontade. É um privilégio nós podermos falar com o Senhor, porque sabemos que Ele tem o poder para resolver e transformar toda e qualquer situação conforme a sua vontade. Exemplos bíblicos disso, os exemplos de que o Senhor ele tem a capacidade e o poder de nos transformar ou de transformar a situação que vivemos, são bíblicos e se encontram desde o profeta Jeremias, quando ele estava no calabouço, ao servo Daniel na cova dos leões, a Jonas dentro lá do ventre do peixe. Todas essas eram condições adversas, estavam nas profundezas, talvez ali com a lama já no pescoço, mas ainda assim, olharam para o Deus da sua salvação e clamaram por socorro e tiveram fé de que o Senhor poderia realmente livrá-los. Seguindo adiante, irmãos, nós temos o segundo ponto desta meditação, necessário diante de Deus. Na palavra do Senhor, os versículos 3 e 4 deste Salmo número 130, ele nos ensina a nós nos humilharmos diante da justiça de Deus, crendo que realmente nós somos pecadores, admitindo isto humildemente. Nós somos culpados e incapazes de justificar os nossos erros e sequer uma das nossas milhares de ofensas. É isto então que a palavra do Senhor nos ensina, nos versículos 3 e 4, o salmista vai dizer, que nós devemos aprender a nos humilhar diante da justiça de Deus. Na Nova Versão Internacional, o versículo 3 nos diz assim: se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Confiando na misericórdia do Deus que perdoa, ele se declara gracioso e misericordioso e pronto a perdoar todo aquele que se arrepende. Uma vez tocados pelo Santo Espírito de Deus, este Espírito nos incomoda, acusação, mas há sim a clareza de que nós, sem o Senhor, já estamos condenados, já nascemos condenados. Uma vez tocados por este Espírito, conforme o salmista foi tocado, conforme nós também temos sido e até hoje assim, nós nos arrependemos, nós confessamos o nosso pecado, nós pedimos perdão ao Senhor e Ele, que é gracioso e misericordioso, está pronto a nos perdoar. Mas o Deus que é gracioso e misericordioso, Ele tem nos tocado, Ele tem nos chamado ao arrependimento, tem nos incomodado com o seu amor, e isto requer de nós uma resposta positiva através da nossa atitude humilde, de reconhecimento de que sem a justiça de Deus, nós somos incapazes, sim, de justificar os nossos pecados, de explicar qual... É confiando na misericórdia que perdoa,
que nós podemos sim aproveitar da graça do Senhor, sermos alcançados por ela e vermos que o Deus gracioso está sempre pronto a nos perdoar. No terceiro ponto, irmãos, desta meditação, nós falamos sobre os versículos agora 5 e 6, que nos diz assim: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra eu ponho a minha esperança. Esperar no Senhor é declarar a nossa... confiando então na misericórdia do Senhor. Bom, nós temos então, agora a partir do versículo 5 e 6, que comparecer diante de Deus conforme o salmista assim comparece, declarando a nossa fé no Deus verdadeiro, nos comprometendo a confiar somente nele. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós devemos esperar no Senhor e na sua palavra e tomar atitude diante de Deus e diante dos nossos problemas. É tempo, amados, de termos a coragem que o salmista teve, de abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu estou clamando das profundezas, porque é o meu pecado que me deixa longe de Ti. Porque o meu pecado tem chamado outro pecado na minha vida, e por isso eu estou no abismo. Mas ao olhar para o alto, vemos a salvação que vem do Senhor, e a sua graça e misericórdia nos alcança. Versículos 5 e 6 ainda, devemos aguardar na palavra do Senhor, mas somente na palavra que Ele promete. Não é aquilo que o outro diz, que assim disse o Senhor para ele, mas é aquilo que o Espírito Santo te diz. Recapitulando aqui, irmãos, nós falamos do ponto 3 sobre a necessidade do nosso comparecimento perante o Senhor, assim como o salmista compareceu. Nos comprometermos a confiar somente nele. O Senhor Deus, Ele requer exclusividade da nossa parte. O Senhor Deus, Ele é o único Deus. E este tem sido o relacionamento dele com o seu povo Israel desde o início, desde a fundação do mundo. É necessário que nós tomemos atitude perante o Senhor e também perante os nossos problemas. É necessário nós tomarmos posição e humildemente declararmos ao Senhor: sim, somos pecadores, e se estamos nas profundezas deste pecado e este distanciamento do Senhor, é por culpa mesmo da nossa condenação ao pecado, porque já nascemos assim condenados. Aguardar na palavra do Senhor significa esperar somente naquilo que Ele prometeu. Não vá por aí atrás de profecias de homens ou mulheres que vão dizer: olha, eis que eu te digo. Não. Confie somente quando a palavra do Senhor é pregada expositivamente. Aguardar no Senhor e na sua palavra significa que devemos confiar e esperar somente naquilo que é promessa do Senhor. Não naquilo que é desejo do nosso coração, não naquilo que a nossa imaginação alcança, não naquilo que a gente pode sonhar. Se tudo isto que fazemos é bíblico e pensamos e desejamos e sonhamos, a palavra do Senhor vem até nós e há um contexto em que ela deve ser estudada e interpretada para que tenhamos a certeza de que o Senhor assim nos fala. Mas não confie nas palavras de quem não abre a Bíblia Sagrada. Não confie em quem diz: olha, Deus pensa deste modo, ou Deus quer te abençoar desta maneira, ou em tudo você será vencedor. Prega a palavra do Senhor expositivamente, com seriedade e na dependência do Espírito Santo. Esperamos mais do que os guardas noturnos esperam pelo raiar do dia, mais do que a sentinela que aguarda a chegada de um novo dia para a troca ali, né, do seu serviço, na certeza de que cumpriu adequadamente aquilo que lhe era proposto. Mais do que os guardas aguardam pelo romper da manhã, mais do que os guardas que esperam pelo romper da manhã, mais do que os guardas que esperam pelo romper da manhã, assim somos nós, não somente o salmista, mas que esperamos na palavra do Senhor, no cumprimento da sua palavra. Percebam, irmãos, que nós estamos já na segunda metade do Salmo, e aqui a situação ela tem uma reviravolta. Aquele salmista que começou o Salmo no desespero, na profundeza
no abismo, clamando, ele tem o seu ser repleto da esperança que vem do Senhor, de que vale a pena confiar. Há um processo até se chegar a esta esperança. O primeiro passo do processo é a condição em que estamos. O segundo passo do processo é humildemente nos declararmos culpados e sem condições alguma de oferecer algo para o nosso perdão. E o terceiro ponto é dizer: Senhor, eu espero confiante na tua ação. Assim como os profissionais que trabalham à noite aguardam pela chegada do dia, eu assim espero na tua palavra. O quarto e último ponto, irmãos, desta meditação, fala sobre este quarto e último ponto, então, da meditação desta noite, fala sobre as expectativas que nós temos com Deus. Versículos 7. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção, e Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Aquele que antes estava aflito, agora irradia esperança. Aquele que antes se encontrava na profundeza do desespero, agora ensina o caminho da salvação para os outros. É assim, porque ao sermos alcançados pela graça divina, nós nos tornamos anunciadores das boas novas. Por mais que haja problemas, por mais que haja situações, encontramos aflitos e a nossa alma aflita, ainda assim podemos confiar no Senhor. E esta confiança vem da fé no Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que esta salvação não é nosso merecimento, mas isso vem do dom gracioso de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. E é isso que o final do texto aqui em Salmo 130 vai apontar profeticamente para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus, então, ele cuida um do outro. Na verdade, uns dos outros nós assim cuidamos, semeando a palavra da esperança, que é a palavra de Deus que nos fortalece. As promessas do Senhor, elas precisam ser recebidas por nós com alegria e esperança no Deus que é verdadeiro e não mente. A redenção, ela vem do Senhor, e é a redenção do pecado, de todos os pecados, né? E é um fato consumado na vinda de Jesus Cristo, o Messias prometido pelo próprio Deus. Nós encontramos assim, então, esta esperança viva que tem nome, Jesus Cristo. Nós agora, concluindo esta palavra, nós temos aqui que não há maior profundeza na vida humana do que aquela causada pelo nosso pecado. O escritor Jay Adams já falava sobre isso, sobre a questão do aconselhamento ser sempre fundamentada na palavra de Deus e na condição humana de que todos nós nascemos em pecado. Não é espiritualizar tudo, não é ser um beato, não é deixar de encarar os problemas e procurar aconselhamento. Então, nesta conclusão, nós entendemos que não há maior profundeza na vida humana do que aquela que é causada pelo pecado. É por isso que o escritor Jay Adams, quando escreve sobre o aconselhamento eficaz, ele vai nos mostrar que todo aconselhamento deve começar na premissa de que nós já nascemos pecadores e nascemos falhos. Isso não significa que a gente não deva procurar tratamento psicológico ou até mesmo psiquiátrico, se necessário. Tudo isso é da sabedoria que Deus dá aos homens para nos auxiliar. Mas não procure nenhum tratamento antes de procurar o Senhor teu Deus. Antes de chorar aos seus pés, antes de abrir o seu coração, antes de dizer daqui que o Senhor, Ele te conduzirá em vitória conforme a sua vontade. Bom, ainda assim, Jesus é quem ouve o nosso clamor, salvando-nos e transformando-nos conforme a nossa palavra. Conforme a sua palavra. E isso a gente vai ver nos últimos 2 versículos aqui dos slides. O primeiro versículo é o versículo que está lá em Mateus 1, 21. É o versículo da preparação ali de Maria, quando ela recebe. No Evangelho de Mateus, então, capítulo 1, versículo 21, nós temos a palavra do Senhor que vai dizer que Ele salvará o seu povo dos pecados deles.
assim como o Senhor tem nos salvado dos nossos pecados. E na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, no versículo 14, é dito de maneira muito clara que Jesus, ele a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Nós somos chamados para sermos exclusivos do Senhor. Muitos querem receber as bênçãos que Deus tem para Israel, seu povo. Profecias que foram feitas a Abraão como pai de uma grande nação e de que todos seriam abençoados quando o abençoassem, e querem receber esta dádiva. Mas muitos esquecem de que não podem ter uma vida dupla, que precisam necessariamente ter atitudes que comprovem serem resgatados e salvos pelo Senhor de maneira exclusiva e de maneira definitiva. Bom, o Salmo 130 traz esse ensinamento. Bom, então o Salmo 130 ele traz este ensinamento para nós, que não importa qual é a profundeza, não importa qual é a angústia, não importa qual a aflição da nossa alma, devemos clamar ao Senhor, confiantes de que Ele está com os ouvidos atentos, confiantes de que Ele é um Pai misericordioso e gracioso, confiantes de que a Sua palavra não falha, que as Suas promessas sobre a nossa vida serão cumpridas, porque Deus é fiel à Sua própria palavra. Confiantes de que agora, conhecedores desta palavra, somos anunciadores da boa nova, que é o Evangelho e da abundante ao relacionamento com o Deus verdadeiro. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua igreja. E vamos orar juntos para finalizar este momento. Pai de amor, obrigado, porque a tua palavra vem até os nossos corações. Agradecemos porque o Senhor tem cumprido o teu querer nas nossas vidas. Agradecemos até mesmo pelas dificuldades, até mesmo, ó Pai, pelas... Na nossa oração, então, nós clamamos ao Senhor e nós agradecemos a Ele, porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor tem nos ajudado e tem usado destas adversidades para que a nossa fé ela seja aumentada através da palavra do Senhor. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, Criador dos céus e da terra, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a vida de cada irmão e cada irmã, sobre a vida de cada família representada, sobre os enfermos trazendo a cura, sobre os desanimados trazendo a alegria da salvação, sobre o Brasil e todo o mundo trazendo a paz que necessitamos e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra.